Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro-Negro e tô fazendo mais um vídeo para falar com vocês sobre as últimas notícias do nosso Mengão. Tem muita coisa legal, muita coisa interessante, então eu já peço que vocês já vão deixando aquele like, se inscreve aqui no canal, quem não for inscrito ou inscrita, comenta, que comentando vocês ajudam bastante aqui no engajamento, e também compartilha aí, por favor, o vídeo nas redes sociais e grupos de WhatsApp, valeu? Então, vamos que vamos aqui para os assuntos que a gente vai abordar durante esse vídeo, tá? BAP do Flamengo diz que vai à justiça caso o enteado da Leila Pereira compre a SAF do Vasco. Olha só, vai ter treta, hein? O BAP também falou sobre possíveis contratações e falou assim: não basta querer Luiz Henrique e Danilo. E lembra que a busca por áreas, né? E disse assim, o Flamengo tentou demais. E também eu vou falar com vocês os bastidores da Copa do Mundo e Vinícius Júnior, porque ele falou para o Filipão uma coisa bem importante assim, e eu vou dar uma analisada, falar um pouquinho sobre isso com vocês, valeu? Então, vamos que vamos aqui para as notícias, que é o mais importante. Então, ó, rapaziada, a primeira notícia que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Plata, né? Porque o Plata estreia na Copa do Mundo hoje, né? Após dar uma volta por cima no Flamengo, né? Ele havia sido afastado pelo Jardim, agora já ganhou a confiança no Flamengo de volta, tem jogado bem e vai estrear na Copa do Mundo junto com o Equador, né? Então, olha só, segundo o equatoriano a representar o Flamengo em uma Copa do Mundo, Plata se prepara para a estreia da seleção neste domingo. O atacante deve ser titular na partida contra a Costa do Marfim às 20 horas de Brasília, na Filadélfia. A última vez que esteve com seu país, representou uma virada de chave em 2026. Então, vamos ver qual é essa virada de chave, que é a que tem a ver com a barração dele no Flamengo, né? No dia 22 de março, Plata foi barrado por Leonardo Jardim em um jogo contra o Corinthians por dificuldades de integração. Ele sequer foi relacionado. O início tortuoso chegou a colocar em xeque a continuidade do atacante no Flamengo, entrando em uma lista de negociáveis. Logo depois, ele se apresentou à seleção equatoriana e por lá deu uma declaração sobre o assunto. Estar aqui me faz esquecer de todas as coisas que acontecem fora do meu entorno, afirmou o Plata lá naquela ocasião, né? Mas as boas atuações contra Marrocos e Holanda na última data FIFA antes da Copa deram confiança ao jogador, que se garantiu no Mundial. No retorno, o Fla aplicou uma multa pelo comportamento, mas trabalhou para blindá-lo e evitar uma desvalorização. Uma conversa franca com Jardim deu um novo voto de confiança, e Plata aproveitou. A recuperação do atacante, marcada por problemas extracampo, virou meta do português, né? Que ajudou bastante nesse caso, né? E desde o episódio contra o Corinthians, Plata foi relacionado para todos os jogos que o Flamengo teve e só não foi utilizado uma vez. Ele começou jogando 7 vezes e saiu do banco outras 6, passando a fazer parte do time considerado titular. A mudança de status também fez com que o clube freasse a ideia de buscar uma negociação. Com a prioridade à manutenção da base, o Fla não tem intenção de vender o equatoriano. A vitrine da Copa, porém, pode obrigar uma mudança nos planos em caso de oferta muito vantajosa. No atual momento, a diretoria sabe que precisa do caixa das saídas, mas não quer perder os atletas mais utilizados. Então é isso aí, né? O Plata ganhando moral no Flamengo e pode, durante a Copa do Mundo, aí, se valorizar e acabar saindo, mas o Flamengo aí tentando manter pelo menos uma base, um esqueleto ali de estrutura, né? Vamos ver. E olha só, duras críticas e sem soberba, diz o Danilo, tá? Do Flamengo. Vamos ver isso aqui, que é bem interessante. O Danilo é bem lúcido, né, cara? Sempre tem, assim, coletivas ou entrevistas bem marcantes, bem boas. Ele é um cara bom de conversar, né? O Brasil estreou na Copa do Mundo com um empate em 1-1 contra o Marrocos neste sábado, dia 13. O famoso ontem, né?
em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Após o confronto, Danilo, do Flamengo, fez uma análise sobre o desempenho dos companheiros diante dos marroquinos. A gente tem que se doar um pouco mais e entender que essa já foi. Agora já é um segundo jogo. O empate acabou ficando justo, pois no segundo tempo conseguimos encostar eles lá atrás e tivemos chances de marcar mais gols, disse antes de concluir. Acho que esse tipo de jogo a gente também tem que ser mais certeiros. Quando tiver uma oportunidade, tem que fazer. Em jogos desse tamanho e na Copa do Mundo, é assim que funciona. Finalizou o Danilo, né? Assim, eu acredito muito nisso, né? Assim que não pode perder gol, cara. Na sequência da entrevista, Danilo ainda já fez uma projeção sobre a próxima partida do Brasil na Copa do Mundo, que será diante do Haiti. Dessa forma, o defensor pediu para os companheiros não pensarem em goleada na sexta, dia 19, né? Mas sim em vencer o duelo para depois pensar em saldo de gols. Aí falou, é soberba sim pensar em goleada, né? Primeiro a gente tem que entrar para ganhar o jogo de forma que for. Depois vemos o que irá acontecer. Mas de primeiro é vencer o jogo, com comportamento justo, com senso de responsabilidade e sacrifício justo. Frisou, né, o Danilo. Então, gente, é isso. Danilo, como sempre, bem centrado, assim, né, bem lúcido. As entrevistas dele sempre são muito boas. E agora, gente, vamos falar aqui, ó, sobre os bastidores, porque tem uma promessa do Vinícius Júnior que o Filipão, ex-técnico da seleção, né, lá de 2022, de 2002, desculpa, de 2002, é porque eu já tô ficando velho, eu tô confundindo, né? Então, o Filipão explanou aí uns bastidores. Eu não gostei muito, mas vou explicar por quê. Vamos lá. Olha só, é que o Vinícius Júnior fez uma promessa, o Filipão diz, né? Vini Júnior é uma das principais apostas ofensivas da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026. Antes mesmo do torneio começar, o ex-Flamengo e atual atacante do Real Madrid fez uma promessa a Luiz Felipe Scolari, técnico pentacampeão com a amarelinha em 2002. Felipão teve uma conversa com Vini na Granja Comari, base do Brasil em Teresópolis, no Rio de Janeiro. No programa Seleção Sport TV, desse sábado, dia 13, Luiz Felipe revelou que Vinícius Júnior prometeu que fará 6 gols na atual edição da Copa do Mundo. O Vini me prometeu, no dia em que estive na Granja, 6 gols no campeonato. Quando ele deu um abraço no Ancelotti, e o Ancelotti brincou, ele só não sabe fazer gol, Felipe. Eu olhei para ele que falou, vou fazer 6 gols no campeonato, disse Luiz Felipe Scolari, né? Então, assim, por que eu não gostei dessa declaração do Filipão, né? Porque já coloca uma sobrecarga, assim, em cima do Vinícius Júnior, que talvez não fosse preciso, né, colocar agora. Coloca uma responsabilidade muito grande. Parece que ele agora tem que fazer os 6 gols, vai ter que salvar a seleção como salvou ontem. Então, será que se fosse outro jogador, ele iria falar isso? Ele iria explanar? Ah, não, mas vamos dizer, o Neymar falou para mim que vai fazer tantos gols. Se bem que o Neymar não vai fazer nem meio. Mas vamos que vamos, rapaziada. Olha só, chegamos aqui à metade do vídeo. Como sempre eu peço, reforço aí aquele like, se inscreve, comenta e compartilha, porque ajuda demais aqui o canal, tá? Também lembrando, todos os links das matérias estarão na descrição do vídeo, assim como os links da minha loja em parceria com a Reserva, de estampas que eu crio sobre o Flamengo, e a Reserva produz a camisa e entrega no seu endereço, e também o link da minha vitrine de produtos do Flamengo lá na lojinha do TikTok, na vitrine do TikTok. Podem comprar, que é bem legal, chega rápido e muito seguro, tá? E agora, olha só, uma bomba, né? A bomba vem daqui a pouquinho, no último assunto, mas olha só, BAP diz que não basta querer Luiz Henrique e Danilo, e lembra busca por áreas. Flamengo tentou demais, diz ele, né? Então vamos entender aqui, ó. O Flamengo está de olho no mercado em busca por reforços para o segundo semestre e não esconde que Luiz Henrique, do Zenit,
e Danilo do Botafogo estão no radar. No entanto, o presidente do clube, BAP, afirmou que as negociações não seriam simples, além de muito caras. Ambos esperam propostas do futebol europeu com a vitrine da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Como torcedor e apreciador de futebol, não tenho a menor dúvida de que são jogadores que agregariam ao Flamengo. Mas a que custo? A que preço? E será que querem vir para cá agora? Posso afirmar que um deles quer jogar na Inglaterra. O que ele vai ganhar lá é parecido com o que eu pagaria no Brasil. Como é que você faz o jogador que quer ir para a Inglaterra vir jogar no Brasil? Não tem como. Façam com que esses jogadores não custem 40, 50 milhões. Não existe clube no Brasil que possa trazer 2, 3 jogadores na sequência pelo preço do Paquetá. A transação como um todo custou 50 milhões de euros, 25 milhões de euros à vista, explicou o BAP, né? Que continuou aqui, ó. Os jogadores querem esperar até o final da Copa para ver se vão se valorizar. Eu vou esperar até 22 de julho, que é quando a janela abre, para trazer um jogador desses. Questiona. Será que vão estar inteiros? Outro questionamento. Será que não vão querer 10 dias de férias depois da Copa se o Brasil for longe? Chega no Brasil para jogar em setembro. O que está no Brasil? Danilo, né? No caso. Não sabemos o que ele quer. Tem uma série de variáveis. São excepcionais. Tem mais 1 ou 2 excepcionais que olhamos. O Luiz Henrique está no nosso radar há 2 anos, como tem outros que não anunciamos. O Danilo é outro caso. Quando dizem que o Danilo vai para o Palmeiras, reticências, né? Será que vai? Completou ele. E o BAP ainda falou na entrevista, né, sobre a tentativa de contratar o John Arias, né? Aí ele falou o seguinte: o John Arias não veio para o Flamengo por decisão familiar do atleta. O Flamengo tentou demais. Não sei o que o Palmeiras tem vontade ou deseja, mas se gostamos do Luiz Henrique e do Danilo, quando olhamos para um elenco do Palmeiras, por que eles não veriam a mesma coisa que nós? Encaixariam bem no Cruzeiro, no São Paulo, no Fluminense, em qualquer time da América do Sul. Não basta querer. Ou seja, o BAP está aí citando que pode haver uma concorrência, né, pelo Luiz Henrique e Danilo, uma concorrência forte do Palmeiras, né? Então, o BAP do Flamengo diz que vai à justiça caso enteado de Leila Pereira compre a SAF do Vasco, contra a lei, falou ele. Então, vamos que vamos aqui para essa treta, que lá vem mais treta entre Flamengo, Leila, Palmeiras e Vasco aí, né? E Pedrinho também. Vamos lá, olha só. O presidente do Flamengo, BAP, afirmou que vai acionar a justiça caso o enteado de Leila Pereira, Marcos Lamáquia, concretize a operação para adquirir 90% da SAF do Vasco. O dirigente acredita que a relação familiar faz com que o negócio seja ilegal. Então vamos entender o que disse o BAP. O problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com sua mulher e quer casar com outra. Pelo Código Civil, você precisa separar da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube. Continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que ela está e entra amanhã. Ou espera acabar o mandato e em outubro do ano que vem entra no Vasco. Não pode estar com um pé em 2 canoas. É contra a lei, disse o BAP em entrevista ao Charla Podcast, né? Não é o BAP, o Flamengo malvadão, é a lei. Se forçarem uma barra nisso, vamos na justiça novamente, porque a lei é para ser cumprida. Para o futebol carioca, ter um Vasco forte é excepcional. O Vasco é um dos maiores clubes do Brasil. É importante estar em uma situação melhor. Não é legal, completou. BAP vem criticando há meses o que considera ser conflito de interesses. Marcos Lamáquia é filho de José Roberto Lamáquia, marido de Leila Pereira, dono da financeira Crefisa. Ele negocia com a compra da SAF por pouco mais de 2 bilhões. Pô, isso é uma brincadeira, né? O Flamengo fatura mais do que isso anualmente.
O Vasco tem negociações avançadas para a transferência de 90% dos ativos do departamento de futebol. No entanto, as partes ainda realizam ajustes em contratos para que haja, enfim, a assinatura do Memorando de Entendimento, MOU, a sigla em inglês, que oficializa a intenção das duas partes pela compra do Vasco SAF. Tá? Então é assim, ainda vai demorar um pouco, porque ainda estão nessa burocracia contratual, mas caso haja realmente a concretização do negócio, o BAP vai entrar na justiça e eu não sei o que pode acontecer futuramente, se fica bloqueado, não sei, não tenho noção, mas vou até pesquisar para em outros vídeos falar melhor isso com vocês. Valeu, galera? Isso aí era o que eu tinha para falar com vocês hoje. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, comentar e compartilhar, que é muito importante, tá bom? Até amanhã, no vídeo da manhã. Vou tentar fazer para as 7 da manhã. Hoje ficou tarde, porque tava uma barulheira aqui danada, então foi complicado. Mas amanhã, às 7 da manhã, vai ter vídeo com mais notícias do nosso Mengão. Valeu? Um abraço aí, saudações rubro-negras. Tchau, tchau.